Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos continuar falando um pouco sobre lambdas, porque essa parte de lambdas e essa parte de programação funcional são extremamente importantes. Então, só relembrando o que é programação funcional. É quando você passa o comportamento que você deseja para um método através da utilização de interfaces funcionais. E nós fizemos uma interface funcional chamada carro predicate e nós também utilizamos na última aula aqui nesse método, nessa classe carro teste, nós utilizamos um predicate em algum lugar aqui. Então, lembre-se que interfaces funcionais são interfaces onde você tem um único método abstrato. Você pode ter mais de um método, mas eles têm que ter a palavra reservada default na frente. E eu quero que vocês lembrem que a assinatura de um método abstrato de uma interface funcional, esse boolean test, por exemplo, é chamado de function descriptor. E é ele que vai definir como é que vai ser feito o seu lambda. Então, voltando um pouquinho aos nossos exemplos aqui, nós falamos sobre a interface funcional predicate. Nós criamos esse carro predicate aqui na última aula, mas nós poderíamos ter utilizado o predicate. Então, nós fizemos esse carro predicate aqui, mas nós poderíamos ter utilizado o predicate. Deixa eu ver se eu consigo fazer facilmente aqui. Predicate, carro, pacote ZZH lambda. E nós temos, Ctrl Shift F10, o mesmo resultado. Então, com isso, você pode ver que o Java ele já tem algumas interfaces funcionais preparadas para a gente. Nós conhecemos a Predicate e agora nessa aula nós vamos falar sobre mais duas, a Consumer e a Function. Vamos lá, vamos começar criando aqui uma nova classe chamada Lambda Test 2, PSVM. Então nós sabemos que a interface funcional Predicate ela tem um método que retorna um booleano, então você pode utilizar para fazer validações que retornam true ou false. E agora nós vamos ver sobre a Consumer. O que é essa interface Consumer? Essa interface Consumer ela tem um único método que é o accept e retorna void, ou seja, não tem nenhum tipo de retorno e aceita como parâmetro aqui uma entidade, uma classe do tipo T, que vai ser substituído lá quando nós passarmos como parâmetro. Essa interface funcional, você deve utilizar ela quando você precisa acessar esse objeto que você vai passar como T e fazer algum tipo de operação nele. Por exemplo, você pode criar um método que imprima todos os valores de uma lista. Então, vamos aqui criar um métodozinho estático que imprime todos os valores de uma determinada lista. Nós vamos criar public static. Qual o tipo dessa lista? Não sei, vou definir agora. Void for each, nós podemos chamar de for each, list t, não sei que tipo de lista é. Vamos importar, Alt Enter, e aceitar o consumer t aqui, consumer c. Nós vamos fazer for t é list, um elemento, e a única coisa que eu quero é c.accept é. Então, estou aceitando todos os elementos dessa lista, como ele retorna void. Lembre-se que você utiliza a interface quando você quer acessar o elemento e você quer fazer algum tipo de operação nele. Agora, como é que nós utilizamos esse carinha? Bom, nós podemos criar aqui a chamada para o método forEach. Eu vou criar uma lista utilizando o asList. Você pode apertar Alt Enter para fazer importação estática. Static import do método arrays.asList. Vamos colocar uns nomes. William DevDojo. E uma propaganda facebook.com/devdojobr. Um inception de uma propaganda. E agora, o que eu quero fazer? Qual o comportamento que eu quero? Lembre-se que, como eu tenho uma interface funcional, posso passar um lambda.
E o comportamento que eu quero para cada uma desses elementos aqui é imprimi-los. Então lembre-se que nós temos o function descriptor. Se nós formos lá na interface consumer, o function descriptor fala que eu preciso receber um parâmetro t, no nosso caso aqui string, porque temos uma lista de strings, e ele não vai retornar nada. Então, vamos lá, eu preciso de um parâmetro string s, e o que eu quero para cada um desses elementos é imprima cada um deles. Ignore esse warning por enquanto, nós vamos chegar nessa parte aqui ainda nas aulas futuras. Ctrl Shift F10. Então, para cada um dos elementos, eu estou imprimindo. Então, veja que nós temos um retorno void. Você poderia fazer outros tipos de coisas aqui dentro desse método, mas nesse caso nós só queremos imprimir. E a outra interface funcional que eu quero que vocês lembrem que existe é a function. Então, deixa eu ver aqui, essa daqui mesmo, function. Essa function tem esse método apply. E esse método apply ele funciona da seguinte forma. Você pode ver que nós temos dois tipos, o R e nós temos o T. Ou seja, significa que você vai passar um tipo e você vai ter como retorno um outro tipo. Então, por exemplo, imagine que você tem uma lista, como essa daqui, e você quer pegar o tamanho de cada um desses elementos dessa lista, o length. Ou seja, você vai passar um tipo de parâmetro, mas você vai ter como retorno um outro tipo. Logo, você tem esse R e esse T. Vamos criar um método genérico que exemplifique a utilização dessa lista aqui, sendo que eu quero retornar uma lista com cada uma dessas posições aqui, só que em vez de ser essa string, eu quero o tamanho, a quantidade de caracteres que eu tenho em cada uma delas. Então, um método estático ficaria public static. Lembre-se, são dois tipos, o T, que é o tipo, e o R, que vai ser o retorno. List, vamos retornar uma lista de R. Vamos chamar esse cara de map. Não sei por que map. Tem na cabeça esse nome. List t, list, vírgula, e nós vamos utilizar a function trf. Então são dois tipos. Então vamos ter o nosso list r, que vai ser o nosso resultado. New array list. Pode remover esse r daqui. Vamos criar um for t, os elementos do tipo t dessa lista. E o que eu quero é adicionar nesse result.add quem eu quero adicionar esse e.get. Ops. Na verdade, eu tenho que adicionar através do f, porque temos o apply, esse e. E nós vamos encarregar de utilizar no lambda a expressão para pegar o length. E vamos retornar esse result. Então, legal. O que eu fiz aqui? Tem uma lista T, que vai ser uma lista do tipo string, mas poderia ser qualquer outra coisa. E nós vamos adicionar esse E. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos dar um Ctrl D, nós temos esse for each. Não vai ser mais for each. Esse cara agora vai ser, na verdade, uma lista de inteiros. Vamos chamar de list. Recebe map. Estou passando agora uma lista de string. E o que eu quero é, me retorna uma lista de inteiros com o tamanho de cada uma dessas strings. Então eu vou criar um lambda aqui. Na verdade, vamos olhar lá no functional descriptor. Cadê? O tipo T. Qual é o tipo T que nós estamos passando aqui? Tipo T nós vamos trabalhar com strings. Então, string
S. E que eu quero, para cada uma dessas strings, eu quero que você utilize s.length. E vamos verificar aqui, salt list. Ctrl Shift F10. E nós temos aqui o tamanho de cada uma dessas palavras e dessa frase aqui. Então, essas três interfaces funcionais, elas são bastante utilizadas. E se vocês verem alguma entrevista de emprego onde eles pedem conhecimento de programação funcional, provavelmente essa consumer function e a predicate vão estar lá na prova. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês um pouco mais sobre lambdas. Na próxima aula nós ainda vamos continuar falando sobre lambdas, mas alguma coisa voltada agora para os tipos primitivos. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.